Olá, bem-vindos ao canal Vale Lembrar, o seu canal de balé. Eu sou Dinho Espíndola, professor e bailarino, e esse é o quadro Vale Responder. A primeira pergunta veio lá do meu canal, num dos vídeos que eu falo sobre a história da dança moderna. A pessoa me perguntou aonde fica o neoclássico. E eu vou aproveitar o gancho e vou incluir nessa pergunta outras pessoas que também me fizeram perguntas. Tá aí o jazz? Eu não entendi muito bem essa coisa de linguagens clássicas e vou responder tudo de uma vez só. Lá no canal, no quadro Você Sabia?, eu tenho contado a história das 3 linguagens clássicas, ou seja, o início da dança, quando ela não era nada, era uma coisa que não era definida, ela evolui até a primeira linguagem clássica, ela evolui de novo até a segunda linguagem clássica, que é a dança moderna, e aí depois ela tem uma nova alteração, que é a dança contemporânea, ou seja, a gente está falando lá de 3 linguagens clássicas. Paralelo a essas 3 evoluções, pensando assim, como se fossem 3 pokémons evoluindo, eu tenho outras danças, outras modalidades que foram evoluindo paralelo a essas linguagens. Tem a dança de salão, que foi para um caminho, começou lá na corte também, enveredou para outro caminho. A gente tem o jazz, que sofreu influência de vários lugares, inclusive desse bolo ali na corte, foi para outro lugar. Ou seja, essas outras modalidades específicas tiveram todo um caminho diferente, que poderiam gerar outros vídeos com relação à história do jazz, à história do sapateado, enfim. Respondendo a pergunta sobre onde está o neoclássico nisso tudo, porque o neoclássico é balé, então faz parte dessas linguagens clássicas. Sim e não. Vamos lá. Nesse meio do caminho, neoclássico é uma nomenclatura jovem, uma nomenclatura do século XX. Vamos dizer assim, é uma modalidade jovem. Vamos fazer uma revisãozinha. Lá atrás tinha o balé romântico, ele deu uma evoluída para um balé moderno, que foi aquilo que eu expliquei, que ele saiu passeando pela Europa, que diminuiu um pouquinho, alterou um pouquinho a história, mas continuou no mesmo formato. Guerra, 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 guerra. Dança moderna. Uma galera nova, uma galera que estava fazendo um monte de revolução, que queria fazer outras coisas contra balé, totalmente tipo, não quero saber disso. E um próximo vídeo que é a linguagem contemporânea, que é a evolução dessa dança moderna, enfim. Então que dança uma bailarina neoclássica? Ela dança um balé, vamos dizer assim, com uma coreografia completamente contemporânea, porém toda baseada na técnica clássica. Ela não passeia pela dança moderna, ou seja, ela não tá de pé no chão, ela não tá seguindo nenhuma linha daquelas escolas modernosas que eu falei no vídeo. Ela não tá fazendo a linguagem contemporânea, ou seja, não tem nada a ver com o humano, nada a ver com o ideal contemporâneo. Tampouco ela tá dentro do padrão clássico, romântico, Gisele ou Cisne, ou seja lá o que for, que a gente sempre conhece no balé romântico. Ela está fazendo uma coreografia clássica, de alta performance, exibindo todo o seu vigor físico, perna alta, giro, salto, dentro de uma linguagem, vamos dizer assim, contemporânea, que recebeu o nome de neoclássico no século XX. Respondi a pergunta? A próxima pergunta veio da Carol lá no Instagram e fala sobre encurtamento de tendão. E aí eu vou aproveitar o gancho e vou falar um pouquinho mais sobre essa história de se sentir encurtado. Muitas vezes eu ouço bailarinos falar, tipo, eu tô encurtada, meus tendões são curtos. Só para esclarecer algumas coisas aí básicas. Cada um tem um tamanho de músculo e uma flexibilidade de músculo, um tamanho de tendão, logo uma flexibilidade de tendão e uma amplitude articular. Ou seja, eu tenho um tipo de físico, tu tem outro tipo de físico, a Joana vai ter outro tipo de físico, ou seja, cada um tem um tamanho de plié, cada um tem uma facilidade, tem gente que é melhor disso, tem gente que é melhor daqui. E aí, comparando uma pessoa com a outra, a gente usa essa expressão ruim que é: ai, eu sou encurtada, você é encurtada, nossa, o seu tendão é muito curto. E às vezes eu me pego em umas reflexões assim, eu sou muito curto ou tu é muito alongado? Sabe, é bem complexo chegar e dar um diagnóstico, você tem um tendão curto. O que eu quero dizer com tudo isso que eu falei até agora? Essa história, essa sensação de que você tem um tendão curto ou não, não deve impedir a sua progressão e a sua evolução. Agora, existem casos específicos separados de pessoas que vão encurtando o tendão ao longo do tempo
por não usarem. Por exemplo, aquele caso clássico da menina que trabalha 300 horas de salto alto, não faz atividade física, tá 15 anos trabalhando num banco, andando para trás e para frente dentro de uma agência num salto 15, e aí vai encurtando o tendão. Ou seja, a gente está falando do exemplo de uma pessoa que não faz atividade, que não alonga, que fica o tempo todo lá com o tendão contraído. Obviamente ela vai ter problema nesse tendão, mas esse é um caso tipo específico. Mas se essa mesma pessoa que trabalha 15 anos dentro de uma agência, no salto agulha, se preocupar de, sei lá, minimamente 3 vezes por semana fazer algum tipo de atividade e alongar este tendão e o corpo todo, claro que ela não vai ter problema nenhum. Tem pessoas que sim têm um tendão mais curto, tem pessoas que têm um tendão mais longo. Mas assim como tem pessoas que têm dificuldade num lugar, tem facilidades no outro, e nenhum desses assuntos deve servir de fator impeditivo para te realizar alguma coisa ou não. Claro, quem tem um tendão menor tem menos condições de fazer um plié e ter mais impulso. Quem tem um tendão maior vai conseguir fazer um super plié e ir bem mais alto. Mas isso não quer dizer que essa pessoa que tem esse tendão pequeno não pode trabalhar, se fortalecer, alongar a musculatura, tentar compensar isso de uma outra maneira, um outro alongamento, e sim conseguir uma super amplitude na hora de saltar. A próxima pergunta veio da minha amiga Amanda Franco, fala como preparar os pés para as pontas. Mas antes de responder essa pergunta, eu gostaria de trazer à tona novamente a ideia de como que a ponta chega na vida de uma bailarina. Eu vou dividir criança e adulto. Na vida de uma criança, a ponta chega lá pelos 12 anos, que é mais ou menos 12 anos, vamos dizer assim, que é quando ela tá chegando na 4ª série, no conteúdo lá que eu sempre falo. Ela entrou com lá 8 anos, 9, 7, sei lá quantos anos, ela vem passando. Quando ela chega lá na 4ª série, a gente já entende que o corpo dela já desenvolveu, ela já está forte o suficiente, ela já tem um domínio dos passos, ela já tem uma estrutura corporal legal e ela pode sim começar a iniciar um conteúdo de pontas. Na vida de um adulto isso funciona um pouco diferente, porque a gente não vai esperar 4 anos, adulto não segue lá o conteúdo à risca, geralmente acontecem alterações, e adulto faz tudo muito mais rápido. O adulto começa a usar ponta quando ele adquire essa consciência corporal e esse domínio básico dos passos. Logo, considerando que ele já tem um corpo todo formado. Ou seja, para eu chegar na ponta, eu preciso ter um conhecimento dos passos básicos, saber executar eles de uma forma relativamente decente, ter toda uma coordenação motora, toda uma estrutura corporal, basicamente postura, saber exatamente como que se coloca, permanecer nessa postura, ter esse corpo todo forte. Seja criança, seja adulto, eu tenho que ter essa base. Aí sim eu posso começar esse conteúdo de ponta. Continuando ainda essa ideia, eu preciso que todo mundo entenda que a ponta é um curso à parte, é uma coisa separada. O conteúdo da meia ponta, a vida na meia ponta, ela vai permanecer para sempre. Tu sempre vai ter que fazer aula na meia ponta. A ponta, encarem ela como se fosse uma nova modalidade. Como se fosse, sei lá, você faz jazz, balé e ponta, tipo, uma outra coisa. Quando tu começa a fazer ponta, tu não vai chegar fazendo fouetté, perna na cabeça e 300 mil giros. Não, tu começa um novo trabalho. É todo um novo ensinamento de como sobe, como desce, como fica em cima. Todo um estudo, e isso é uma coisa à parte lá do estrutura de meia ponta. Agora, o que tu pode fazer para se preparar para essa ponta é simples, são os exercícios básicos, aquela coisa que a gente dá lá para as crianças, aqueles trabalhos lá dos pés, fazer exercícios com TheraBand. Geralmente a sua aula, o seu professor já faz toda uma estrutura de aula com esse vislumbre da ponta. Então os tandis, os GTs, tudo que esfrega no chão, que trabalha lá o pé, toda essa tal mobilidade dos dedos, tudo isso é já pensando nesse trabalho de ponta, e tudo isso está contribuindo para o fortalecimento desse pé para subir na ponta. Por isso que é tão importante eu entender como é que estica, como é que rasga o chão e qual é a dinâmica de cada passo. Mas fora isso, se tu ainda quiser fazer exercícios adicionais, claro que são bem-vindos. Aqui no canal, inclusive, tem vários vídeos onde eu faço exercícios adicionais que a galera sempre fala: ai, mas exercício de criança.
Sim, são exercícios dados para as crianças, mas que também pode ser feito por adulto e que adulto pode fazer com muito mais consciência, muito mais força, com uma carga bem melhor e vai ajudar pra caramba a fortalecer esse pé. E quando for subir na ponta, tu não vai sentir tanto desconforto e vai estar com os pés mais fortes. Então é isso, muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de curtir esse vídeo para tornar esse conteúdo relevante e até mais!